Olá, meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo à nossa segunda videoaula, tá? Nessa videoaula nós iremos tratar sobre como calcular a massa atômica de um determinado elemento, certo? Como também calcular a massa molecular, a massa de uma molécula, ok? Como também determinar a quantidade de determinado elemento num composto, beleza? Então vem aqui comigo. Olha só, nós temos aqui, vou apresentar para você a molécula do ácido sulfúrico, tá? Então nós temos aqui a molécula H2SO4, beleza? Esse é o nosso ácido, é o ácido sulfúrico que está presente nas baterias de veículos e tal, tá? Professor, como é que a gente calcula a massa desse ácido? Como é que a gente faz isso? Beleza. Nós precisamos encontrar a massa molecular, a massa desta molécula aqui, que é o ácido sulfúrico, beleza? Primeiramente, você precisa ir até a tabela periódica e você irá encontrar a massa atômica de cada um dos elementos que compõem o ácido sulfúrico, beleza? Quais são os três elementos, professor, que compõem o ácido sulfúrico? Bem, nós temos o elemento hidrogênio, nós temos o elemento enxofre e nós temos o elemento oxigênio, beleza? Então você vai lá na tabela periódica e você vai encontrar os seguintes dados. Você vai encontrar a massa atômica do hidrogênio igual a 1 grama por mol, a massa atômica do enxofre igual a 32 gramas por mol, não é isso? E também você vai encontrar a massa atômica do oxigênio igual a 16 gramas por mol. Então você tem aí a massa dos três elementos que você procurou e encontrou lá na tabela periódica, beleza? Então, professor, como é que a gente faz então? Bem, a gente precisa saber a quantidade de cada um dos elementos no composto. Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu encontro a quantidade do elemento? Bem, a quantidade do elemento você encontra a partir do cálculo do índice versus coeficiente estequiométrico, beleza? Como assim, professor? Imagine o seguinte, vou escrever aqui um pouco mais desse lado para você, tá? Então imagina aqui, ó, X. Aqui você tem um A, você tem um B, você tem um C. Professor, a quantidade do elemento X ela é dada pelo quê? Bem, a quantidade vai ser o A vezes B. Aqui é o nosso coeficiente estequiométrico, aqui é o nosso índice e aqui é o nosso expoente, beleza? Esse expoente, normalmente, ele representa para você a carga da molécula. Carga, se ela é um cátion positivo, se é um ânion negativo, ou se não tem carga nenhuma, é uma molécula neutra. Beleza? Então, o coeficiente estequiométrico vezes o índice nos dá a quantidade do elemento naquela molécula. Beleza? Então, pense aqui comigo. Não tem nenhum índice aqui. Tá? Professor, não tem nenhum índice. Se não tem nenhum número, qual é o número que você vai considerar? O número 1. Beleza? Se tem o número 2, então o coeficiente é 2. Se tem o número 4, o coeficiente é 4. Certo? Nesse caso, não tem nenhum número, então o coeficiente é quanto? É 1. Logo, quantos hidrogênios eu tenho? 2 hidrogênios. 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Então você já coloca aqui, ó, hidrogênio, você tem 2 hidrogênios. Beleza? Quantos enxofre? 1 vezes 1, 1 enxofre. Então, enxofre, nós temos quanto? Temos 1 enxofre. Beleza? Professor, e o oxigênio? Tem quantos oxigênios? Tem 4 oxigênios. É só pegar 1 e multiplicar por 4. Então, oxigênio nós temos 4 oxigênios. Beleza? Ah, professor, então agora eu aprendi a quantidade do elemento. Beleza, é só pegar o coeficiente e multiplicar pelo índice. Não tem nenhum mistério. Certo? Agora, para a gente concluir a nossa aula de hoje, o que a gente precisa fazer? Multiplicar a quantidade do elemento vezes a sua massa atômica. Certinho? Então, o que a gente vai fazer? São quantos hidrogênios? São 2. A massa de um hidrogênio vale quanto? Vale 1. Então, você pode pegar aqui, ó, multiplicar por 1, vai dar quanto? 2. E a massa do enxofre? 32. Então, é 1 vezes 32. E o oxigênio é quanto? 4 vezes 16, que vai dar quanto? 64. Então, quando você faz o somatório, o somatório das massas atômicas, você vai ter quanto?
98 gramas por mol. Então, a massa da molécula ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Professor, eu também preciso saber fazer uma leitura diferente disso aí? Sim. Você precisa entender que em 1 mol, o que é mol mesmo, professor? Só relembrando, mol é uma unidade química, que pode representar massa, pode representar volume, quantidade de átomos, moléculas, íons, entendeu? Ou seja, é uma unidade química, certo? Não é uma grandeza física, é uma unidade química que pode representar várias grandezas físicas, beleza? Então, olha só, 98 gramas por mol. Eu posso dizer, então, fazer a seguinte leitura, que 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho quantos gramas? Eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico. Ah, professor, então se eu tenho 2 mols, eu vou ter o dobro de massa. Exatamente. Se eu tenho uma metade da massa, eu tenho quanto de mol? Eu tenho uma metade de mol. Beleza? Ok? Muito bem, só para finalizar essa aula, que eu também disse para você que nós iremos aprender a calcular a massa de um elemento. Professor, por que se chegou à conclusão de que a massa atômica do hidrogênio é 1 grama por mol? Como que se chegou ao entendimento que a massa atômica do enxofre é 32 gramas por mol? Como que se chegou ao entendimento que a massa atômica do oxigênio é 16 gramas por mol? Muito bem. Vou apagar aqui para você e mostrar como é que se calcula a massa de um elemento, beleza? Então, rapidamente aqui, só para você entender como é que se calcula a massa de um elemento, beleza? Olha só, a massa de um elemento, ela é dada, pessoal, pela média ponderada dos seus isótopos. Como assim, professor? O que é isótopo? Relembrando, isótopo são elementos que apresentam o mesmo número atômico. O que é número atômico? Número de prótons, beleza? Numa outra aula a gente pode retomar esse conteúdo e apresentar para você de forma bem clara, bem simples isso aí, ok? Então vamos fechar aqui a ideia. A massa de um elemento é a média ponderada dos seus isótopos. Por exemplo, 2 isótopos. Imagine aqui um elemento X. Esse elemento X, vamos supor 7, 7, aqui é 12, aqui é 14, certo? A abundância desse cara aqui, vamos supor que é 80%, e a abundância desse aqui é 20%. Ou seja, na natureza nós temos 80% de X nessa forma 7, 12. Sabendo, lembrando que o menor número é o número atômico, o maior número é a massa atômica. Tá? Então, como é que a gente calcularia a massa desse elemento aqui? Nós pegaríamos a massa dele aqui, ó, 12, né, do isótopo 1, multiplica pela porcentagem dele, que é 80, mais a massa dele aqui, ó, que é 14, multiplica pela abundância, que é 20, e divide todo mundo por quanto? Por 100. Daí você encontraria a massa do elemento X. Essa massa é exatamente aquela massa que se encontra lá na tabela periódica, foi calculada com base nos isótopos de cada elemento disponível na natureza. Beleza? Muito bem. Fechamos a nossa aula de hoje, a nossa primeira videoaula de conteúdo aí. Conto com você. Faça a sua inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá? Compartilhe com seus amigos e venha fazer parte desse canal que cresce a cada dia em Marabá, no Brasil inteiro. Easy Chemistry. Conte comigo. Valeu, eu sou Alencar. Um abraço.